Eu e meu irmão sempre fomos curiosos por natureza. Desde pequenos passávamos horas explorando cada canto da nossa pequena cidade. Era nosso jeito de nos divertir, inventando aventuras e histórias assustadoras que só dois garotos criativos poderiam imaginar. Mas conforme crescemos, nossas aventuras também ficaram mais ousadas e arriscadas. E foi assim que, em uma tarde preguiçosa de verão, decidimos explorar a casa abandonada que ficava na zona rural, longe de tudo e de todos. Essa casa era praticamente uma lenda na cidade. Ninguém sabia ao certo por que foi deixada para trás, mas as histórias que circulavam eram sinistras. Diziam que uma família morou lá há muitos anos, mas algo terrível aconteceu. E desde então, a casa ficou vazia, esquecida pela passagem do tempo. Claro, essas histórias só aumentaram nossa vontade de ir até lá e ver com nossos próprios olhos. Afinal, o que poderia acontecer de tão ruim, certo? Naquela tarde, o sol estava começando a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. O clima estava quente, com aquele cheiro de terra seca que só a zona rural tem. Pegamos nossas mochilas com lanternas, uma câmera velha que achamos em casa e partimos. Meu irmão mais novo, Lucas, estava empolgado, mas eu, como irmão mais velho, me sentia responsável por mantê-lo seguro. Mesmo assim, não pude resistir à ideia de uma nova aventura. A estrada de terra que levava à casa estava coberta de pedras soltas e o mato crescia alto dos dois lados. Quando finalmente chegamos, a visão da casa foi algo que nenhum de nós esqueceria. A casa era tudo o que as histórias diziam e mais. A madeira estava podre, as janelas quebradas e o telhado caindo aos pedaços. O lugar inteiro parecia estar caindo aos pedaços. Mas havia algo mais. Era a sensação de que a casa nos observava de volta, como se estivesse esperando por nós. Mal sabíamos que dentro dessas paredes esquecidas, algo muito mais sinistro nos aguardava. Algo que nos faria correr por nossas vidas. No início, entramos na casa com cuidado, mais preocupados com o perigo físico de um lugar tão velho e frágil do que com qualquer coisa sobrenatural. O piso rangia sob nossos pés e o ar estava pesado com o cheiro de mofo e madeira velha. Lucas foi o primeiro a tirar a lanterna da mochila e a luz cortou a escuridão, revelando uma sala de estar coberta de poeira. Havia móveis antigos espalhados, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas, deixando tudo para trás. Um sofá rasgado, uma mesa de café com marcas de copos e uma lareira escura, agora cheia de teias de aranha, davam ao lugar uma aparência fantasmagórica. "Cara, isso é demais", Lucas sussurrou, mas seu entusiasmo começava a ser substituído por uma apreensão crescente. Andamos pela casa explorando cada sala. Encontramos um velho piano em um dos cantos, suas teclas amareladas pelo tempo. Lucas não resistiu e pressionou uma tecla, mas em vez de música, o som que saiu foi um lamento triste e desafinado que ecoou pela casa, fazendo-nos arrepiar. Subimos as escadas que rangiam a cada passo, como se protestassem contra a nossa presença. O andar de cima era ainda mais escuro, com janelas bloqueadas por tábuas que mal deixavam a luz do sol entrar. O corredor estreito levava a uma série de quartos pequenos, todos eles cheios de escombros e sombras. Foi quando começamos a ouvir algo estranho. Era um som baixo, quase imperceptível, como o farfalhar de roupas ou o som de pés arrastando pelo chão. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, fazendo nosso coração acelerar. Tentamos nos convencer de que era apenas o vento ou algum animal pequeno, mas no fundo,
Sabíamos que algo estava errado. Foi então que Lucas parou de repente, apontando a lanterna para o final do corredor. "Você viu aquilo?" Ele sussurrou, a voz cheia de pavor. No início achei que ele estava tentando me assustar, mas então vi. Uma sombra passou pelo final do corredor, rápida demais para identificar, mas grande o suficiente para ser uma pessoa. Parecia estar nos observando, esperando que nos aproximássemos. Meu primeiro instinto foi correr, mas o olhar de Lucas me impediu. Eu precisava ser forte por ele, mesmo que minha mente estivesse gritando para sair dali. "Deve ser alguém da cidade", tentei convencer a nós dois, embora minha voz tremesse. "Talvez outra pessoa querendo explorar a casa." Lucas assentiu, mas não parecia convencido. Decidimos investigar, nos aproximando cautelosamente do final do corredor, onde vimos a sombra. A porta do quarto estava aberta e a luz da lanterna mostrou uma figura parada no canto, agachada de costas para nós. Era uma mulher, com longos cabelos desgrenhados cobrindo seu rosto, vestindo um vestido branco sujo. No começo, pensei que era uma boneca velha, largada ali há anos, mas então ela se mexeu. "Ei, tudo bem?" Perguntei, dando um passo à frente sem saber o que mais fazer. Ela não respondeu. Ao invés disso, levantou-se lentamente, ainda de costas para nós. O ar ao nosso redor parecia ficar mais frio, e Lucas agarrou meu braço com força, sua respiração rápida e irregular. Tentei manter a calma, mas havia algo na maneira como a mulher se movia que me enchia de terror. Quando finalmente se virou, vi seu rosto. Ou melhor, o que restava dele. Seus olhos eram vazios, completamente negros, e sua pele parecia pálida e doentia, quase translúcida. Ela deu um passo em nossa direção e nós recuamos, sem saber o que fazer. Foi então que ela falou, em uma voz baixa e arrastada. "Vocês querem ver o que estou escondendo?" Disse com um sorriso que era mais um esgar de dor do que qualquer outra coisa. Ela estendeu um braço fino e esquelético para trás, como se estivesse segurando algo que não podíamos ver. Foi o suficiente. Antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, Lucas e eu nos viramos e corremos como se nossas vidas dependessem disso, e talvez dependessem. Corremos pelo corredor, descendo as escadas com tanta pressa que quase caímos. Podíamos ouvir passos atrás de nós, lentos, mas determinados, ecoando pela casa silenciosa. Era como se a própria casa estivesse tentando nos engolir. Chegamos à sala de estar e atravessamos a porta da frente, sentindo o ar fresco da noite contra nossos rostos suados. Mas não paramos. Continuamos correndo pelo quintal cheio de mato, ignorando os galhos que arranhavam nossas pernas e braços. Só paramos quando chegamos à estrada de terra, com a respiração pesada e os corações batendo descontroladamente. Olhamos para trás, esperando ver a mulher saindo da casa, mas tudo o que vimos foi a porta da frente se fechando lentamente, como se estivesse nos dizendo que não éramos mais bem-vindos. Lucas começou a chorar, tremendo incontrolavelmente, e tudo o que pude fazer foi abraçá-lo, tentando acalmá-lo enquanto minha própria mente tentava entender o que havia acabado de acontecer. "Vamos sair daqui", eu disse, tentando soar confiante. "Vamos embora agora." Voltamos pelo caminho que viemos, sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos em casa, já era noite. Nossos pais estavam preocupados, mas não contamos nada do que aconteceu. Era como se simplesmente não tivéssemos palavras para explicar o que vimos. Depois daquela noite, eu e Lucas evitamos falar sobre o que aconteceu na casa abandonada. Era como se o simples ato de mencionar isso pudesse trazer de volta aquele horror. Lucas, que sempre foi o mais corajoso, se tornou mais quieto, mais introspectivo. Ele parou de querer explorar lugares estranhos, preferindo ficar em casa, onde se sentia seguro.
Quanto a mim, fiquei com a sensação de que algo estava errado. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquela mulher, com seus olhos vazios e sorriso macabro, me perguntando se quero ver o que ela está escondendo. A sensação de pavor ainda me acompanha, como se a qualquer momento eu pudesse ver aquele rosto novamente, seja em um sonho ou em um reflexo no espelho.